Olá, candidatos da GV Direito, vamos falar um pouquinho dessa prova de língua portuguesa de hoje. Uma prova que teve um grau de dificuldade de médio a elevado, como esperado, mas a banca fez algumas modificações, né? A gente pôde notar esse ano que nós temos uma prova menos sintática e mais semantizada. Eu acho que a GV Direito se rendeu ao movimento dos variados vestibulares aí, de semantizar um pouquinho as questões, trabalhar mais no nível semântico do que tanto no nível sintático, que era comum na GV Direito. Então, a gente vê algumas questões aqui que estão mais ligadas mesmo à produção de sentido, né? Vemos um pouco de questão de variação linguística, que até então a gente praticamente não via trabalhado na GV Direito, mas a gente vê em outros vestibulares, né? E abandonaram um pouquinho também as figuras de linguagem, né, que eram tão comuns nas provas da GV Direito, né. Vamos comentar um pouquinho essas questões? Eu acho que a gente começa com um texto que é bastante tranquilo. Primeiro textinho aqui, que é do Norberto Bobbio, é o único texto não literário da prova, né. A prova tem 3 textos, um texto não literário, 2 textos literários, e esse texto do Norberto Bobbio aqui é um pouco mais conceitual, né? Trabalha mais com alguns conceitos, o conceito de liberdade, e a primeira questão que ele trabalha é a expressão liberdade negativa, que fora do contexto pode te dar a ideia de uma coisa ruim, né? Semantizada com um sema aí disfórico, mas na verdade o que a gente vê dentro do contexto, que é o que eles pedem para considerar, é vista como algo positivo, sim, como eles afirmam. Ele pergunta ao candidato se ele concorda com essa afirmação, você concorda com essa afirmação, e para justificar a resposta. Bom, o que a gente vai dizer dessa questão é que sim, porque a liberdade negativa, de fato, é uma garantia de liberdade, já que defende o indivíduo, né, contra algum abuso do poder. A liberdade negativa, de acordo com o texto, ela desobriga o indivíduo a fazer coisas que ele não quer fazer e não o impede de fazer aquilo que ele tem desejo de fazer. Então, mesmo imaginando que essa palavra negativa aí pudesse trazer para o texto alguma carga ruim, na verdade, o contrário, né? Dentro desse contexto, constrói-se uma ideia bastante positiva. Bom, a P, né, dessa 1 aí, considerando o mesmo texto, pergunta do gênero, né? Considerando o gênero a que pertence o texto, é adequado do ponto de vista lógico o emprego da expressão latina conditio sine qua non? Justifique sua resposta. Bom, eles estão querendo saber aí, né, que tipo de texto é esse? É normal você usar esse tipo de expressão, né? É comum você usar nesse tipo de expressão? E a justificativa. Bom, o candidato tem contato apenas com um trechinho do livro, né? Fica difícil da gente dizer exatamente a que gênero pertence o texto. O que a gente nota é que é um texto de caráter dissertativo, expositivo, ele é próximo a um artigo, né? Um texto aí que não é um texto literário, mas como a gente falou, é um texto não literário, e ele é escrito em linguagem culta, né, e permite, sim, o uso de algumas expressões técnicas, como é o caso dessa expressão latina. Conditio sine qua non é condição fundamental, né, a condição necessária. Então, sim, é possível, sim, usar essa expressão, está adequada. Bom, 3 aqui, né? Perdão, C dessa primeira. É correto afirmar que os prefixos que ocorrem nas palavras antitético e anarquismo têm o mesmo sentido que os prefixos formadores, respectivamente, das palavras antediluviano e amoral? Justifique sua resposta. Bom, essas 2 primeiras palavras que eles colocaram têm esse prefixo aí, anti no antitético, que indica aí uma ideia de negatividade, de oposição. Anarquismo também, né? O prefixo an dá essa ideia de oposição. Então, acho que o que eles querem de fato é que você diga se essas 2 próximas palavras colaboram para a criação desses sentidos mesmo, né? Para essa oposição, se os prefixos têm essa mesma ideia. Antediluviano, esse anti é um prefixo que indica anterioridade. Então, já não tem o mesmo sentido. E o amoral, a gente trabalhou isso em aula, é um prefixo que indica não a ausência de moralidade, não a negação da moralidade, né? Então, o imoral, sim, seria de negação, como o anti e o an das 2 primeiras palavras. Mas o amoral dá a ideia de ausência, portanto, os sentidos são diferentes. Bom, 2, nós temos um textinho aqui, um texto literário agora do Graciliano Ramos, né? Um trechinho aqui de Viventes de Alagoas.
A leitura do texto revela algumas características do modo de administrar do prefeito Graciliano Ramos. Aqui ele não pega o autor Graciliano Ramos, não, mas o prefeito. E o prefeito, ele está escrevendo um relatório, né? E aí eles perguntam, indique duas delas explicando sucintamente. Bom, o que a gente vê aqui nesse texto do Graciliano Ramos é um político, né, escrevendo aí um relatório sobre a prefeitura. E a gente nota em passagens do texto aí, um texto que se aproxima do literário, é curioso, né, ele pretendia não ser literário, mas tornou-se um texto literário. Esse texto aqui, ele apresenta em alguns momentos umas críticas, né, críticas do Graciliano Ramos ao trabalho do prefeito, né? E com isso ele vai demonstrando como ele faria para trabalhar, como seria a administração dele. Então a gente pode ver, por exemplo, ele reclamando muito aqui da iluminação, né, do custo da iluminação. Então ele reclamando que está cara a iluminação. Então isso demonstra, de certa maneira, a forma como ele administraria, né? Uma administração um pouco mais econômica, né? Ele tem essa preocupação aí com os gastos excessivos. Preocupação em agir de acordo com a lei, ele fica buscando aqui, né, ele falou que não achou nada no município, nada que parecesse com lei. Depois entregaram para ele uns papéis do Império, que eram enormes, né, um volume enorme, encardido, dilacerado. Então ele tinha uma preocupação aí com a lei em si, né? Há uma administração discreta, ele critica muito no final do texto o fato de as pessoas alardearem muito tudo aquilo que elas fazem. Então, lançam telegramas com cada ação feita pela prefeitura. Então, ele teria uma administração mais discreta, sem autopromoções. Então, no momento em que ele critica a administração de outros, administrações anteriores, ele acaba mostrando qual seria o modo dele de administrar. Vale a pena ressaltar que, com isso, ele também demonstra uma parte do estilo dele, né? Um estilo um pouco mais comedido, né? Mais minimalista, né? Com frases curtas, tal. A gente acha isso também no trabalho dele por meio desse texto aqui. E B, no que toca à linguagem utilizada em sua redação, o texto corresponde ao que se espera de um relatório administrativo padrão, justifique sua resposta. Bom, como a gente falou, isso pretendia ser um relatório padrão administrativo, mas não é, né? A gente nota aqui uma linguagem que se aproxima muito mais do texto narrativo. Ele apresenta, inclusive, figuras de linguagem, né? Ele usa onomatopeias, né? Um bluff. Ele usa uma linguagem assim, que é muito mais literária do que uma linguagem não literária. Figuradas, tem ironia, né? Pagamos até a luz que a lua nos dá, né? Então essa brincadeira toda com a linguagem aí não é convencional para um relatório. Bom, essa questão 3 aqui, um novo texto, um texto do Monteiro Lobato, né? Negrinha. É um texto sobre a geada, a impressão do narrador sobre a geada toda. Na sequência, no 3A, eles colocam um excertozinho aqui que não é pertencente a esse texto proposto. Em outra passagem do conto, o narrador afirma. Então ele pegou primeiro um pedaço grande, né, aqui do texto, depois ele se refere a um outro excerto, né? Só então me acudiu que o belo espetáculo que eu até ali só encarara pelo prisma estético tinha um reverso trágico, a morte do heróico fazendeiro. O que o narrador chama de prisma estético pode ser identificado no excerto aqui reproduzido? Justifique sua resposta. Bom, aqui uma pequena crítica, talvez, que na hora que eles foram construir esse enunciado, eles causaram uma ambiguidade, né? Qual é o excerto aqui reproduzido? Tem dois, né? Esse excerto que ele acabou de reproduzir e o anterior. Lógico que a gente consegue entender, né? Se o prisma estético está escrito nesse, eu acho que ele se refere ao primeiro, né? A leitura nos leva a isso. Então, a expressão prisma estético está relacionada ao deslumbramento do narrador diante de uma beleza, de uma visão bela, de um belo espetáculo, nesse excerto que eles apresentaram aqui na alternativa A. A gente encontra também esse deslumbramento no excerto anterior, né, esse excerto maior aqui apresentado, sim, desse olhar descritivo, né, esse prisma estético da geada sobre a plantação, sobre o terreno, nas roupas, nas palhas, né, ele vai mostrando o olhar dele sobre essa geada e mostrando que para ele era um maravilhoso espetáculo, era um maravilhoso quadro. Um quadro maravilhoso que sobrepõe-se a esse efeito negativo
que a geada traz, né? Mas que afinal, no final do texto, ele acaba considerando um esplendoroso véu de noiva. E ele diz, noiva da morte, ai, né? Então ele no final acaba percebendo, sim, que isso é uma coisa negativa. Esse é o prisma estético, é esse olhar para a beleza e a beleza sobrepor-se à consequência que ela possa ter, ainda que nefasta. Bom, na B, tendo em vista as variedades linguísticas da língua portuguesa, justifica-se o emprego no texto de expressões como geadinha mansa, batendo o queixo e ferrar-se o sono. Sim, a gente tem algumas expressões coloquiais, o uso desse diminutivo, né, geadinha, bater o queixo, essa expressão do frio que é coloquial, né, ferrar-se no sono, e eles acabam traduzindo, o que se acaba traduzindo aqui é esse personagem narrador como alguém desse espaço rural. Na C, as frases nominais podem ser usadas nas descrições esquemáticas. Esse tipo de recurso foi usado no texto, justifique a sua resposta. Frases nominais, tranquilo, né? Nós sabemos aquelas frases com verbos, com ausência de verbos, né? Que mostrem só estados muitas vezes, né? Não tem verbos de ação, tudo bem. Agora, essas descrições esquemáticas aqui, a gente ficou um pouquinho em dúvida do que a banca exatamente quis dizer, mas isso não comprometeu a resposta do candidato com toda certeza, que conseguiu entender que eles queriam realmente que você falasse sobre as frases nominais existentes no texto, né? E aí a gente achou uma série de exemplos, né? Sol boreal tiritante, brancuras por toda parte, rebrilhos de gelo pelo chão, águas envidradas, as roupas nos varais, né? Maravilhoso quadro. Então a gente vê aí um número grande de exemplos, né, de frases nominais que justificam aqui a descrição de todo o cenário, que eles chamaram, eu acho, de descrição esquemática. Bom, como eu disse, não foi uma prova de grandes dificuldades, mas foi de média a alta, né, uma prova, como a gente pode ver, muito mais semantizada, né, que não exigiu muito do candidato análises sintáticas, né, como a gente sempre via, né, das orações no período e tal, mas o candidato precisaria mesmo conhecer aí um pouco da norma para conseguir trabalhar esse texto. Eu acho que foi tranquilo, é isso aí, espero que todos tenham ido bem.